Bom dia, queridos, tudo bem? Grazi Bittencourt, do canal Alma em Flor, em mais um vídeo. O assunto de hoje é suculentas. Vocês sabem por que essas plantas recebem esse nome? Porque existe uma reserva de água no vegetal, seja na folha, no caule, enfim. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Aqui são rosas do deserto. Muito bem. Mudinhas que eu fiz e olha como o caudex dela é gordinho. A folha é fininha, mas o caudex é bem gordinho. Diferente dessa echeveria, que tem a reserva na sua própria folha. Então, para começar o vídeo, para começar essa série de vídeos que eu vou começar a fazer, que eu vou produzir para vocês, nós vamos falar hoje de um ponto extremamente importante: substrato. A grande maioria das suculentas que nós cultivamos, eu já errei, você também errou, muita gente já perdeu suculenta. Então, a grande dica, a grande sacada para o cultivo da suculenta é um substrato adequado juntamente com a rega. Bom, o que é um substrato adequado para uma suculenta? Um substrato que não armazene água. A água no substrato da suculenta tem que passar por ela, deixar ele úmido e escoar, ir embora. Ela não pode ficar, o substrato não pode ficar compactado. Por quê? Porque a chance disso apodrecer a raiz é muito grande. E a nossa suculenta é uma planta que precisa de menos água. Então, a grande sacada é você fazer um substrato adequado e uma boa drenagem no seu vaso. Fazendo isso e controlando a rega, já que a nossa suculenta armazena água, a gente dá menos água para a nossa suculenta. Então, esses são os dois pontos extremamente importantes. O substrato com boa drenagem e uma drenagem no vaso. Rega controlada, porque ela já armazena água. Muitos de nós estamos acostumados a cultivar samambaia, que é uma planta que ama água, que precisa de um ambiente muito úmido. Ao contrário da samambaia, a suculenta gosta de um ambiente seco e muita luminosidade. Então, se você fizer um substrato que acumula água e você regar demais, vai morrer. Vai apodrecer a raiz, vai apodrecer a folha e você vai perder sua suculenta. Então, vamos aprender a fazer um substrato legal? É o substrato que eu uso nas minhas suculentas. Então, vou direcionar a câmera para mostrar para vocês. Oi, queridos. Bom, vou tentar mostrar para vocês como se comporta o substrato da suculenta úmido, molhado na mão, e o substrato para hortaliças, que é o que eu uso, um dos componentes que eu uso para fazer o substrato de suculentas. Ó. Ele não se desfaz, ele permanece. Aqui é só substrato para hortaliça. Aqui é um substrato para... Vou fazer uma bolinha de novo. Ó, se eu for jogando, ele se desfaz. Então é isso que eu quero mostrar, é isso que a gente precisa oferecer para as nossas suculentas, um substrato que não acumule água. Por ser arenoso e não acumular água, ele não permite que você dê tanto formato a ele. Então vamos lá. O que eu uso para fazer esse substrato? Então, substrato para hortaliça, eu prefiro esse substrato fininho, por quê? Porque eu também germino semente. E se eu usar aquele substrato com casca, com pedrisco, com um pedacinho de madeira, que é o substrato geral que a gente compra para floreira, para planta mesmo já, né? Para planta pronta, planta germinada e pronta para venda, isso pode dificultar a germinação da semente. Então eu gosto de usar, para não ficar comprando 1 milhão de tipos de substrato, eu compro o substrato da hortaliça e uso ele para tudo. Então, substrato de hortaliça, areia de construção lavada, ela já está molhada,
e humus de minhoca. Humus de minhoca é um adubo orgânico fantástico, tem todos os grandes macronutrientes que as nossas plantas precisam, então o nitrogênio, o fósforo e o potássio, e eu acho bastante interessante a gente usar eles para dar nutrição para essas raízes e para essa nossa plantinha que a gente vai cuidar com tanto carinho, né? Então, o que diferencia, o que é o extremamente importante? A proporção que você vai usar para fazer seu substrato. Peraí que agora eu vou te baixar um pouquinho a câmera. Então, ó, eu vou usar. Vou começar pela areia. 3 medidas de areia. Fala, nossa, Grazi, bastante areia, bastante areia. 1 medida e meia. Aqui tem uma medida inteira, eu vou colocar 1 medida e meia. Ó, 1 medida e meia de substrato para hortaliças e quase 1 medida inteira de humus de minhoca. Então, ó, eu vou deixar só como se fosse a medida do copo menos 2 dedos, tá? E aí, é misturar, gente, não tem jeito, pôr a mão na terra mesmo. Particularmente eu gosto. Então eu vou misturar e quando tiver tudo pronto eu mostro pra vocês o resultado. Substrato pronto. Vamos lá mais uma vez, vou mostrar o substrato pra vocês. Molhado. Substrato para hortaliça molhado. Então, eu consigo moldar ele e fazer uma bolinha. Estão vendo? E ela não se desfaz. Consigo até espremer a água desse substrato. Agora eu vou mostrar para vocês o substrato pronto que eu acabei de fazer. Peguei o substrato, vou fazer a mesma bolinha. Tá aqui. Ai, já tá assim. Ó. Tá aqui a bolinha. Só que ele se desfaz. Vocês percebem a diferença que não existe o acúmulo, a retenção de água nele? Ele fica úmido, mas ele não retém água. E é isso que a gente precisa oferecer para as nossas suculentas. Outro detalhe extremamente importante, fazer a drenagem do vaso ou da floreira que nós vamos plantar a nossa suculenta. Por quê? Porque com o tempo as raízes vão tomando conta do vaso e elas vão descendo e se aprofundando. E é no fundo do vaso que existe um maior acúmulo de água. Então, você pode fazer essa drenagem com qualquer material. Casca de nozes, você pode fazer com isopor, você pode fazer com pedrisco, da maneira como você quiser. Eu gosto de usar bastante isopor porque ele não dá tanto peso ao vaso, além de reciclar e a gente cuidar do nosso meio ambiente. E aí, depois que você colocar essa camada, depois que você fizer essa drenagem, é extremamente interessante você usar um pouquinho de areia. Por quê? Cobre todo esse isopor com uma camada de areia, camada fininha de areia. Precisa ser camada grossa, uma camada fininha de areia. Por quê? Porque quando você molhar o seu vaso, esse substrato não vai descer pela drenagem. E nem as raízes que vão crescer e vão para baixo, vão ocupar todo o vaso. Vocês já devem ter comprado vasinhos e na hora de fazer o replante, a borda do vaso, né, é só raiz. Essa raiz, ela vai procurar ocupar todos os espaços do vaso. Então, se ela for para drenagem, ela vai ficar em contato com uma maior quantidade de água.
Então é extremamente, além de escapar pelo vaso, né, por baixo do vaso. Então é extremamente interessante, depois dessa drenagem, ou você usar uma manta de drenagem, mas se você não tiver a manta de drenagem, você pode usar areia, uma camada fina de areia, para impedir que você perca substrato por entre os vãozinhos. Bom, pessoal, espero que tenha ficado, que tenha ajudado, que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, deem um joinha. Aproveita e se inscreva aqui no canal, que vai ter muito mais vídeo de todas essas belezinhas que eu tenho aqui para falar para vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Mão na terra. Tchau, tchau.